isso aí, ó. Boa noite a todos. Muito obrigado por estar na nossa live. O tema de hoje é mobilidade e equilíbrio, tá? Esse tema é muito importante, pessoal, por várias questões. Primeiro, por ser uma capacidade física, né, de equilíbrio. E essa capacidade, é muito importante no nosso esporte. Só que a gente acaba treinando, né, o equilíbrio poucas vezes. Embora ele seja utilizado na maioria dos nossos esportes, como correr e pedalar, a gente não faz um treino específico para ele, né? Mas é uma capacidade física muito importante, né? E a mobilidade articular é muito importante por quê? Porque ela oferece estabilidade para suas articulações. Você tem uma articulação mais estável, você consegue fazer os seus movimentos com mais destreza, né? Então você consegue melhorar a sua técnica de corrida, a sua técnica do nado, a sua pedalada, né? Então por isso que é importante você treinar a mobilidade e o equilíbrio. Legal? Então é isso, a gente vai começar a nossa aula agora. A professora Elaine vai conduzir. Nenê, a bola é sua. Vamos lá, galera. Primeiro, boa noite. Pré-feriado aí, feliz de ver vocês. Vi a Cara entrando. Suzana, o Beto agora também. Seguinte, o que a gente vai precisar para a live de hoje, tá? Um colchonete, pega ali um colchonete. A gente também vai precisar de alguma coisa para colocar pontos no chão. O Marquinhos tem cone. Se você não tem cone, pode colocar alguma outra coisa, só para a gente ter uma demarcação no espaço, tá? Pode ser o que tiver aí na sua frente. A gente vai precisar só de 3 desses, beleza? Um terceiro item que a gente vai precisar é alguma coisa só para passar de uma mão para outra. Então pode ser o cone, pode ser isso aí que eu não estou conseguindo nem enxergar, um brinquedinho que o Marquinhos pegou. Pode ser uma... Pode ser Fortnite, meu. É, Fortnite. não manjo. Alguma coisa para passar de uma mão para outra. Bem tranquilo, tá? E a ideia da live de hoje vai ser o tempo inteiro estarmos fazendo algum movimento. Então, a partir do momento que eu começar aqui, ninguém vai mais parar pelos próximos 30 minutos, tá? Então, já pega a sua água também, para depois ela não ficar muito longe. Tá aí também, Marquinhos? Tá escondida essa água, hein? Do jeito, ó. Geladinho. Boa. Seguinte, como o professor Marquinhos falou, a gente vai trabalhar equilíbrio e mobilidade, tá? Então, começando com um pouquinho de mobilidade articular no corpo inteiro, nós vamos começar com movimentos de rotação. Marquinhos, pode ir um pouquinho mais para trás? Está cortando um pouco sua cabeça. Aí, vamos lá. Então, a gente vai começar com movimentos de rotação. Melhorou, assim vai ficar melhor. Perfeito. Movimentos de rotação iniciando pela cabeça, a articulação do pescoço, tá certo? Então, devagar, pode começar a rotacionar o pescoço para um lado. Vão acompanhando o Marquinhos, enquanto eu vou sempre dando algumas instruções de tempo ou movimento, tá? E lembrando que a live inteira de hoje não vai priorizar agilidade. Ao contrário disso, destreza, calma e equilíbrio. Pode trocar o lado. Isso. E como o Rafa, da fisioterapia, comentou com a gente, esses movimentos articulares são ótimos para distensionar a nossa musculatura, tá certo? Aí agora a gente vai descer para a articulação do ombro e vamos rotacionando o ombro lá para trás. A máxima amplitude possível, vai relaxando. E lembra de manter a postura do corpo inteira, bem retinha, tá? Não é porque a gente está fazendo movimento com o ombro que a gente vai pensar só nele. Pode movimentar agora para frente. Isso. Pensando aqui até na musculatura do pescoço, que também vai se relaxando. Ainda a articulação do ombro, entretanto, agora com os ombros estendidos. A gente vai rotacionar lá para trás com um movimento bem amplo, tá? Lá para trás, tentando manter a coluna sempre bem reta. Muito bom. Pessoal que está entrando aí, boa noite. Vamos nos movimentar um pouquinho. Pode alternar o lado, lá para frente agora. Muito bom. E seguindo aqui o nosso scan do corpo inteiro, agora a gente vai descer para a articulação do quadril. E vamos rotacionar ele para o lado horário ou anti-horário, como preferir. Já pode começar. Isso. A gente vai fazer sempre o scan do corpo inteiro, tá certo? Vamos fazendo para um lado. Pensando no corpo inteiro, trocou o lado. Aí, como eu falei, sempre explorando a máxima amplitude que a gente conseguir, tá certo?
Agora, a gente ainda vai fazer com a articulação do quadril, entretanto, a gente vai flexionar o joelho à frente e rotacionar ele lá para trás, como os jogadores de futebol fazem aquecendo. Alterna a perna para um lado e para o outro, ampliando bastante lá no alto, rotacionando o máximo possível para trás, mantendo a coluna bem reta, aterrissando ponta do pé, médio pé e calcanhar. Ainda a articulação do quadril, que a gente vai mudar agora, é para rotação interna, tá? Mesmo movimento alternados das pernas, entretanto, a rotação interna. Pessoal, esse dá para todo mundo fazer, quem está entrando agora. Aproveita que é um exercício bem tranquilo e, entretanto, bem importante, tá? Algo que a gente acaba negligenciando bastante no dia a dia. Aí... Agora vai começar com um pouquinho de equilíbrio, mas ainda bem pouquinho. A gente vai se equilibrar num pé. Pode ir um pouquinho mais para trás para demonstrar esse, Marquinhos. E o outro pé, a gente vai fazer a rotação externa do tornozelo. Então, se equilibra num ponto. Fala, Tateb. Bastante amplitude. Aí. O outro pé agora, a rotação externa também. Isso. Troca o apoio, o outro fazendo a rotação interna. Fala, Lucas. A Matsuya aí entrando também, boa noite. Pode trocar o pé, rotação interna no outro. Esse tipo de treino é ótimo para aqueles dias que a gente está sem forças para fazer um treino de força, um treino aeróbio misto mais puxado. A gente acaba usando todas as articulações, todas as movimentações do nosso corpo, entretanto de uma forma mais tranquila, certo? Já fizemos o trabalho de rotação no corpo inteiro. Agora a gente vai fazer o movimento de abrir e fechar, começando com a articulação do ombro. Fala, Miriam. Abre e fecha a articulação do ombro. Sempre explorando o máximo da amplitude do movimento. Muito bom. E assim a gente já começa a aquecer. Ainda com o movimento de abrir e fechar, misturando com um pouco de equilíbrio, a gente vai para a perna, se equilibrando numa perna e fazendo abdução com a outra. Pode começar a fazer. Fazendo essa pausa, concentrando no movimento, tentando manter o tronco bem alinhado, sem compensar tanto para o lado. A gente já usa um pouco do componente do equilíbrio, muito importante. E aproveita também para trabalhar a mobilidade, certo? Vamos lá, agora a gente vai trocar a perna de apoio e fazer a mesma abdução. Aí, vai sempre no seu limite, tá? Sentir que na abertura muito mais completa, vocês acabam desestabilizando, reduz a amplitude. O mais importante é fazer o movimento com a melhor postura possível, beleza? Vamos lá. A gente vai trocar agora a perna de apoio para descansar essa que estava fazendo e fazer o movimento na diagonal. Então, a gente vai aproveitar e fazer mais internamente também, tá bom? Sempre se equilibrando bastante e explorando a amplitude do movimento. Muito bom. E vai concentrando. Nós vamos fazer bastante exercícios unipodais, então esse é só um começo, tá certo? Só para já ir ativando essa musculatura dos músculos posturais. Pode trocar o lado. A minha irmã entrou agora aqui, ela deve estar me ouvindo na sala, agora está me ouvindo aqui também. Tadinha, me ouvir duplamente não deve ser fácil. Vamos lá, continua trabalhando, equilibrando. Esse é o último que a gente vai fazer de movimentos de abrir e fechar, tá? Logo depois mudaremos o sentido do nosso movimento. Beleza. Voltando para o movimento da cabeça, agora nós vamos olhar para cima e olhar para baixo, certo? Olhando o máximo para cima possível e o mais para baixo possível. Se sentir mais confortável, pode fazer com os olhos fechados, ou se não, com os olhos abertos. Aí, descendo agora para a articulação do ombro, braços acima e abaixo.
O mais para cima possível, o mais para baixo possível. Isso. Se por acaso você estiver sentindo dor na articulação do ombro, não suba acima da altura do ombro, tá? Pode interromper o movimento antes. Descendo agora para o quadril, nós vamos nos equilibrar em uma perna, a outra vai como um pêndulo lá para frente e lá para trás. Sem fazer um movimento com pressa, porque nós estamos explorando o equilíbrio desse exercício, tá certo? Então vai controlando lá na frente, lá atrás, estabilizando bem, olhando para um ponto fixo. Muito bom. Vai respirando, presta atenção na postura como um todo. Muito bom, Marquinhos. E agora, trocou a base, repete o movimento. Seguido a esse, nós vamos fazer mobilidade de tibial anterior e posterior. Quem já teve canelite, já ouviu falar bastante, né? Dessa musculatura. Seguinte. Se equilibrou em uma perna só. Vai um pouquinho mais para trás, Marquinhos, que não estava dando para ver o seu pé nesse. Aí. Para a mobilidade de tibial anterior, o movimento é descer o pé e subir o pé. O máximo possível. Isso. Sem ter muita pressa. Essa meia preta está camuflando com o fundo, parece que você não tem pé. Aí. Olha, que de flash. Troca o pé, tibial anterior do outro. Movimento reto, sobe e desce plano. É esse movimento que esse músculo faz. Esse pequeno músculo é um pequeno filetinho e dá tanto trabalho pra gente. Muito mesmo. Aí. Agora a gente vai trocar o pé e fazer o movimento do tibial posterior, tá? Então a gente desce o pé reto, mas ele sobe com uma rotação interna do pé. Desce reto e uma rotação interna. Se equilibrando. Só porque eu falei do equilíbrio, deu uma desestabilizada. Aí. Muito bom. Pode trocar a perna. E o tibial posterior, que fica posterior ao tibial anterior, ele faz essa rotação interna. Por isso, essa rotação interna no final do movimento. Muito bem. Aí, agora joelhos estendidos. Nós vamos tentar alcançar as mãos lá no pé, lá embaixo. E na sequência já vamos subir o máximo possível e fazer essa extensão da coluna, tá certo? Então desceu lá embaixo, expirando, sobe o máximo, inspirando. Isso. Todos esses exercícios, eles são muito bem aplicáveis pré-treino, tá? Esses funcionais que nós estamos fazendo em casa, essa é uma forma de nós aquecermos o corpo como um todo, sem ter a intensidade do movimento, e trazendo muita questão da postura, equilíbrio, reajuste postural, equilíbrio entre os dois lados do corpo. Aí. Agora nós vamos afastar as duas pernas. Com as pernas afastadas, a gente vai começar fazendo um agachamento lateral, alternando os lados. Usando bastante a amplitude do movimento. Se tiver fácil, pode distanciar um pouquinho mais os dois pés. Se tiver difícil, pode aproximar. A ideia é conseguir aí alongar bastante os adutores e trabalhar bastante com a mobilidade do quadril, certo? Bem importante esse. Agora podemos estender os dois joelhos e alternar o toque da mão com os pés. Mão direita, pé esquerdo, sobe o tronco, alterna o lado. Essa subida no tronco hoje vai ser bem importante, porque a gente está querendo trabalhar o corpo como um todo, tá? E novamente, não precisa ter agilidade. O mais importante nesse é a gente conseguir cada vez mais encostar a ponta do pé, afastar um pouquinho mais as duas pernas, manter o tronco sempre bem retinho. Esses são os nossos objetivos. Para dificultar um pouquinho agora, nós vamos voltar para aquele agachamento lateral no começo,
Só que assim que a gente acaba o agachamento lateral, a gente vai fazer uma elevação do joelho e alongar o nosso glúteo, tá certo? Então, agachou para um lado, perfeito. E segurou, equilibrou. Opa, vamos lá, repetindo. Agachou para um lado, segura, perfeito. Trocou o lado, já sobe, faz elevação, alonga o glúteo. Nesse a gente consegue trabalhar a mobilidade do quadril e também a questão do equilíbrio, porque a gente acaba trocando muito o centro de gravidade em pequenos instantes. Então, nosso corpo tem que conseguir reajustar o nosso corpo bem rapidamente. Então, a gente vai ter uma ativação neural de todos os músculos posturais para a gente conseguir ter essa resposta o mais rápido possível, tá? Bem legal esse exercício. É desafiador, recomendo todos tentarem fazer para ver o quão difícil é, apesar de parecer extremamente fácil. Beleza. Marquinhos, agora só para relaxar e soltar a musculatura inteira, a gente vai fazer a rotação do corpo inteiro, tá? O pé, perfeito, quadril, ombros. Aí a gente já trabalhou o corpo como um todo, fazendo rotação, movimento cima a baixo, e também de extensão e flexão. Beleza? Essa foi a primeira partezinha, apenas mexendo com mobilidade e um pouquinho de equilíbrio, tá? Se quiser água, agora é um tempo para um gole. Agora a gente vai fazer equilíbrio. Essa parte a gente vai fazer todos os exercícios com equilíbrio unipodal. Então, qual que vai ser a ideia? O primeiro deles, vocês vão fazer a elevação de uma das pernas com o joelho flexionado, pode fazer. Aí, contando 15 segundos dessa forma. Se achar mais confortável, pode deixar os braços soltos ao lado do corpo. Não precisa segurar o joelho. Beleza? Mas nem tudo é tão fácil assim. Aposto que está bem fácil aí. Qual que vai ser a ideia agora? Fechem os olhos. Nós vamos manter os olhos fechados por mais 15 segundos. Tá certo? Então foram 15 segundos com os olhos abertos e 15 de desafio com os olhos fechados. Está acabando. Aí, trocou a base, acha o ponto de equilíbrio, se concentra, 15 segundos com os olhos abertos. Quando a gente fecha os olhos, a gente tira do nosso corpo um dos feedbacks posturais, um dos feedbacks de como o nosso corpo está no ambiente. Por isso é tão difícil conseguir manter a postura. Olhos fechados por mais 15 segundos. Isso. E o nosso corpo tenta se ajustar, mas sem saber muito bem onde ele está, como está. Aí, deu 15 segundos. Foi o primeiro de equilíbrio unipodal. Agora nós vamos usar os 3 itenzinhos que eu disse para demarcar o terreno. Vai ter que ser um pouco mais para trás, Marquinhos, não está dando para ver. Bem para trás mesmo, perto da frente ainda não dá para ver. Agora sim. Vamos lá que esse é bem interessante, ó. Nós vamos nos equilibrar em uma perna. E com uma das mãos, nós vamos tentar primeiro alcançar o da frente. Volta. Encosta no do lado. Sem se desequilibrar. E volta para o outro lado. Vamos lá. Entendido o movimento. 30 segundos alternando os lados. Bora, Marquinhos. Sem desequilibrar. Frente. Se estiver muito fácil, pode distanciar um pouquinho mais. Para o lado. Muito bom. Para o outro lado. Esse lado tem que fazer um pequeno torção. A chance de se desequilibrar é um pouquinho maior. Para um lado. Bora que dá tempo de fechar esse ciclo. Para o outro. Tendo 3 apoios, dá sempre para fazer algum exercício desse tipo. E agora troca a base. Novamente, repete o exercício. Frente, lado, tentando manter a coluna reta. O outro lado. Sempre um lado é mais difícil do que o outro. Estava indo muito bem até agora, Marquinhos. Desafio da esquerda. Muito bom, tá acabando. Aí, 30 segundos. Mas agora uma pergunta, né? É só com um pé de apoio que a gente consegue trabalhar equilíbrio? E na verdade não, a gente vai mostrar agora uma outra forma
de nos desequilibrarmos com duas bases, tá? Então, qual que é a ideia? A gente vai alinhar os nossos pés, um em frente ao outro. Isso já causa uma instabilidade. Mas agora o truque está na nossa visão. A gente vai segurar alguma coisinha com uma das mãos, o brinquedinho do Bernardo, estender os braços lá no lado, e aí nós vamos passar esse objeto de uma mão para outra, só que nosso olhar vai ter que acompanhar esse objeto, certo? Valendo! O fato da gente movimentar a nossa cabeça faz com que o nosso aparelho vestibular pense que nosso corpo não está reto. E com isso ele causa uma perturbação para fazer com que a gente se reequilibre. Mas na verdade nós já estamos equilibrados. Então acaba, na verdade, nos desequilibrando. Se tiver muito fácil, os dois pés na pontinha do pé. Bora que dá para fazer esse último na pontinha do pé, Marquinhos. Tá fácil assim. Não dá, não. Beleza, agora nós vamos trocar a base e fazer o mesmo exercício, tá? Que às vezes nós tendemos a usar mais um lado do que o outro, sempre um vai ser mais fácil do que o outro. Aí, sempre acompanhando. Ajustar a respiração junto nesse pode ajudar a manter o equilíbrio, a se concentrar pelo menos. Aí. Perfeito. Muito bom. Agora nós vamos voltar a usar aqueles 3 itens no chão. Só que ao invés de formar um triângulo, nós vamos formar um Y. Que na verdade também pode ser um triângulo, dependendo de como você desenhar. Marquinhos, um só na frente, 2 atrás. Esse vai ser invertido em relação ao outro. Boa. Só que qual a ideia? Tá bom assim? Tá bom. É um pouquinho mais perto de você, na verdade. Traz um pouquinho mais perto para você. Aí. Só que agora, ao invés de encostar as mãos, nós vamos tentar encostar os pés. Tá bom, pode deixar assim. Aí. Melhorou? Bora. Então, ao invés de encostar a mão nos vértices desse triângulo, nós vamos encostar o pé. Então, nós vamos ter que ficar bem no meio. Bem no meio desse Y ou triângulo que seja. Aí. Quanto mais distante, mais difícil. Nesse a gente vai usar tanto equilíbrio quanto mobilidade. Então a gente vai tentar com o pé alcançar o cone lá da frente, o cone do lado e cruzando a perna, o cone do outro lado. Essa é a grande sacada desse exercício. Ao cruzar, ele fica já bem mais difícil. Entendido o movimento, valendo, vamos fazer 30 segundos em cada perna. Bora, Marquinhos, 30 segundos sem cair, hein? Nosso corpo começa a achar maneiras de se equilibrar. Então, os braços começam a tentar ajustar o movimento. Tudo acaba fazendo uma força aí para manter o corpo ainda equilibrado. Só mais 3 segundos. Pode trocar a base. A outra aposto que vai ser mais difícil. Bora lá. Tentando alcançar a pontinha de todos. Desafio todo mundo que está fazendo aí a tentar fazer esse Y sem se desestabilizar. Aí. Esse parece que ficou mais fácil, hein? Gente, eu chamei meu fã-clube para participar aqui hoje de novo, é isso? Beleza. Fechamos todos com o Y. Agora nós vamos envolver de novo equilíbrio e mobilidade. Lembra do exercício Superman que vocês fizeram nesses últimos dias? A gente dificultou um pouquinho mais ele. A gente vai fazer o Superman, só que na volta para o centro, a gente vai fazer uma flexão de quadril e abraçar o joelho lá na frente, tá? E na volta a gente não vai apoiar o pé no chão. Essa é a ideia. Já fazer o Superman e segurar o joelho lá na frente. Bora? Valendo, Marquinhos. 30 segundos de um lado e 30 segundos de outro lado. Boa.
O bom é que ao segurar o nosso joelho, até mesmo ajuda um pouco a gente restabelecer nosso equilíbrio. O difícil é conseguir pegar ele. Depois que pega, até ajuda. Aí, lembrando que a base mais flexionada dá mais estabilidade. Mas quanto mais equilíbrio você tem e mais flexibilidade você tem, mais estendida pode ser essa perna, que mais bonito fica o movimento. Menos compensações você faz. Pode trocar a base. Perfeito. Se tiver difícil, claro, pode encostar o pé no final do movimento. Mas o desafio é esse: tentar fazer sem encostar o pé no chão. E se tiver muito fácil, por outro lado, vocês podem colocar uma base instável no pé que está de apoio. Uma almofada, se tiver um bolzu, aí vai deixar ainda mais difícil. Depende aí do nível de cada um, mas sempre é ajustável, do mais fácil para o mais difícil. Vamos lá. Certo, terminados os Supermans, nós vamos fazer agora o afundo na ponta do pé. Só que a gente vai fazer no final uma elevação também de joelho, com flexão do quadril, e segurar a perna. Marquinhos vai demonstrar pra gente. Bora lá. Abaixou, segurou. Perfeito. Contando o tempo. Aí, bora. Valendo. Isso. Porque a gente já vem também com uma base mais instável e rapidamente nós temos que criar essa nova postura correta no nosso corpo. Lembrando novamente, sem acelerar o movimento, a ideia é a gente conseguir fazer ele com a maior destreza possível, com a menor quantidade de erros possíveis. Muito bom. Marquinhos treinou bastante o equilíbrio ontem para não fazer feio. Tá mandando bem. Aí, ó, o Lucas falou que você sempre foi um menino equilibrado. Pode trocar a base, menino equilibrado. Aí. Todo esse exercício tem um alto grau de complexidade, dado a quantidade de articulações envolvidas e a instabilidade. Beleza. Depois desse, o próximo exercício vai ser o último que nós vamos fazer de pé, tá? Depois disso, a gente vai poder pegar o nosso colchonete. Então, se o colchonete estiver longe, já vai pedindo para alguém ajudar aí. Beleza? Deu, Marquinhos, está de parabéns. Agora a gente vai, agora a gente vai perturbar ainda mais um pouco o sistema, tá? A gente vai fazer saltos de um lado para o outro, só que no final desse salto a gente vai ter que estabilizar em um único apoio, tá? Mas só isso ia ficar fácil. A gente vai fazer esses saltos com estabilidade de um único pé a cada salto, mas a cada 3 saltos a gente vai fazer uma flexão do joelho e segurar o pé lá atrás. O Marquinhos vai demonstrar. Bora, Marquinhos! Saltou, estabilizou, segurou. Outro lado. Então, nós faremos 3, 2, na verdade, sem segurar o pé. E no terceiro, seguramos o pé. Sempre no ímpar, hein, Marquinhos? Preparado? Vamos lá. Então, vamos embora. 3, 2, 1. Saltitou para um lado. 1, outro, 2. Terceiro, segurou o pé. Aí. Mais uma vez. 1, 2, 3 e segurou. Bora, mais uma. Se tiver fácil, aumenta a distância, tá? Isso. E sempre fazendo uma pausa para realmente estabilizar e não só saltar de um lado para o outro. Que a ideia é realmente o equilíbrio. Aí. Mais um pouquinho. Usando os braços para ajudar no impulso e também no equilíbrio. Sempre na terceira, segurando a pontinha do pé lá atrás. Bora! A próxima sequência vai ser a última. Vamos lá, Marquinhos. E segurou. Perfeito! Primeiro bloco de exercícios de mobilidade e equilíbrio de pé concluídos. Agora a gente vai poder pegar o nosso colchonete
De lado ou de frente, hein? De lado, né? O primeiro é melhor de lado. Acho que você pode colocar ele um pouquinho mais para trás. Aí. Seguinte, ó. Podem deitar no colchonete. Deixe as duas pernas caídas para um lado. A mão contrária ao lado das pernas vai alcançar a mão da frente. E aí vai voltar. Com isso, a gente trabalha a mobilidade da cintura escapular, tá? Então, a gente tem que tentar levar o braço o mais longe possível, encostando no colchonete, quem conseguir, e voltando para a outra mão, certo? Vamos lá, respirando bem fundo. Esse é um exercício que a gente consegue sincronizar junto a respiração, que acaba sendo muito bom. Exercícios respiratórios, para quem tem asma, coisa do tipo, sempre envolvem essa expansão torácica e respiração junto com o movimento. Pode trocar o lado, Marquinhos. Boa. As duas pernas flexionadas para o outro lado agora. Amplitude máxima lá atrás. Aproxima as duas mãos. Aí. Respirando bem fundo, voltando. Por mais que pareça simples, muitas pessoas não conseguem encostar o ombro do outro lado. Por falta aí de mobilidade na articulação, não só do ombro, mas como também do quadril. Corpo como um todo. Aí, agora pode estender os braços e as pernas, Marquinhos. Olhando lá para o teto, braços e pernas estendidos. A gente vai fazer mobilidade do quadril com o joelho flexionado. Então, mão direita vai encostar no joelho da perna esquerda. E aí alterna. Isso, só uma mão indo junto com o movimento. Mão direita, perna esquerda. Mão esquerda, perna direita. E trazendo o máximo possível que você conseguir ao seu tronco, mais perto possível, a perna em contato com a sua cintura. E sempre levando o braço realmente lá para trás, tá? Que a gente também acaba alongando essa parte de cima, trabalhando a mobilidade de ombros também. Aí, respirando fundo, solta a perna devagar. E aí também tem um pouquinho do core. Sempre tem, né? Mexer com estabilidade e equilíbrio, o core tá sempre ali ativado. Aí, agora nós vamos apoiar os dois pés no chão, com os joelhos flexionados. E vamos segurar uma das pernas pela parte posterior. Isso, e nós vamos fazer um movimento de chute para fazer a mobilidade do joelho com a extensão da perna, tá? Então a gente vai tentar estender o máximo possível e sempre o pé em direção a você e não o pé lá para trás. Isso, porque a gente acaba tendo que alongar ainda mais isquiotibiais. Aí, sempre no seu limite, o mais para baixo possível e sobe. Vamos nessa. E já pode trocar a perna. Muito bem. A amplitude máxima. Novamente, se assim tiver muito difícil, se segurar a posterior da coxa já for muito difícil para a sua flexibilidade, também pode colocar um pano em volta da perna e aí fazer a extensão do joelho, tá certo? Sempre tem uma adaptação. Bora, Marquinhos, mais 5 segundos desse. O próximo, pessoal, vai ser bem difícil, hein? Aê! Marquinhos, eu acho que o próximo é mais fácil se você deitar de frente pra gente. Também? É. Barriga lá pra cima. Ainda não é o livro aberto, não. É deitado. Pode deitar. Perfeito. Estende os braços como se fosse um crucifixo. Pernas estendidas. Nós faremos uma rotação do tronco a ponto que a perna, o pé direito, alcance a mão esquerda, tá certo? Então a gente vai levantar essa perna esquerda. Isso. E pode trocar o máximo possível. Boa. Fazer essa extensão completa da perna com a outra de base estendida é uma tarefa bem difícil.
Encostar ainda a mão no pé, bem mais difícil. Muito bom, muito bom. Vai respirando fundo. Aí, pode levantar. Levantar não, né? Pode ficar de joelhos no colchonete. Agora nós vamos combinar 2 exercícios de mobilidade, tá? Antes da gente fazer junto, o Marquinhos vai mostrar os 2 que eu acho que vai simplificar. Um deles é o livro aberto, que vocês já fizeram em alguma das lives, que faz o movimento como se fosse de afundo. Aí, perfeito. A mão sempre apoiada ao lado do pé. E aí a outra mão de cima vai estender o máximo possível e vai voltar ao encontro da outra mão lá por dentro. Perfeito. Esse é um exercício, tá? O outro, já pode demonstrar o outro, Marquinhos. A gente só vai estabilizar de novo o tronco e projetar o nosso quadril o mais para frente possível, voltando o mais para trás possível. Esse eu acho que vai ser legal mostrar de lado. Se conseguir aí. Então, nessa próxima sequência de exercício, a gente vai combinar esses 2. Pode projetar o quadril para frente e o mais para trás possível, com a extensão da perna total. Beleza? Então, agora a gente vai combinar esses 2 exercícios. Preparado, Marquinhos? Sim. Então, vamos lá. Começando com o livro aberto. 3, 2, 1 e foi. O legal é que a gente trabalha bastante, de novo, como um todo. A gente tem que ter a flexibilidade ali do quadril, da perna, da outra perna que está de apoio, da cintura escapular. Muito bom. E relembrando que o Rafa Físio disse, se está com alguma dor de contratura, fazer exercícios de movimento, mobilidade, ajudam a aliviar. Esses que não envolvem tanta força, e sim mais uma questão de fazer um movimento lento e amplo, podem ser ótimos aliados nesse momento. Pode partir para a mobilidade de pessoas. Projeta o quadril lá para frente, o mais para trás possível. Lá para frente, o mais para trás possível. Boa. Tentando manter a coluna bem retinha. Aí. Voltar ali depois da extensão total também é bem difícil. E deu. Agora o outro lado, começando com livro aberto. Boa. Sempre explorando a maior amplitude possível. Tente combinar respiração junto com o movimento. Esse cansa um pouquinho. Aí. Movimentos bem completos. Acompanha o braço, o rosto junto com o braço. Perfeito. E pode partir agora para a mobilidade de pessoas. Lá para trás o máximo possível, à frente. Perfeito. Para trás possível. Muito bom, muito bom. E vamos combinar, nem sempre a gente tem energias para fazer um treino que demande mais da gente energeticamente, seja ele de força ou o aeróbio misto. E nesses dias não deixem de treinar, nem que seja algo simples. A sensação é muito boa ao terminar. Certo, agora nós vamos fazer um que é de 4 apoios, que eu carinhosamente chamei de gato assustado, que é um nome popular para esse também. Qual que é a ideia? Nós vamos respirar fundo e trazer o queixo lá para o peito, fazendo uma bolinha com a coluna. Isso! Expira e olha lá para cima. Perfeito! E vamos repetindo esse movimento. Novamente, está com o trapézio muito tensionado, esse exercício é bem indicado. Boa, Marquinhos. Respirou fundo, soltou. Só mais 10 segundos desse. Aí. Perfeito. Agora, para quem fez a live da Tânia de yoga, vai estar familiarizado com essa postura, tá? Nós vamos tentar deixar os pés
e os calcanhares apoiados no chão e a mão também lá na frente. Esse é bem difícil, hein? Então, o calcanhar atrás está apoiado e as mãos também estão apoiadas. Qual vai ser a dificuldade? A mão direita vai tentar alcançar o pé esquerdo lá atrás. Vai trocar a base e fazer o inverso, certo? Valendo aqui. Pode ir, Marquinhos. Isso é legal porque a gente já faz com o corpo inteiro numa outra posição, quase que de ponta cabeça. A gente precisa muito de flexibilidade no posterior da coxa. E ainda uma questão ali de conseguir equilibrar nosso corpo em 3 bases e estar em movimento tentando alcançar essa amplitude de mão no pé contrário. Bora, que tá acabando. Aí. O próximo exercício já vai ser o nosso último, que é um desafio de equilíbrio, tá? Eu falei no comecinho que eu perguntei, né? Só é possível fazer equilíbrio com um pé de apoio? Não, é possível fazer com os 2 pés, como a gente causou aquela instabilidade. E agora a gente vai fazer o equilíbrio. É no colchonete mesmo, Marquinhos. Aquele com os... Isso, 2 apoios. Nós vamos apoiar numa mesma linha. O joelho esquerdo e a mão direita. Tenta deixar numa mesma linha. Isso. E aí nós vamos tentar equilibrar o nosso corpo, tirando o pé e a mão de apoio, tá certo? Lembrando que a base tem que estar bem alinhada para criar essa dificuldade. Perfeito, Marquinhos. Tá melhor do que a nossa prática, hein? Melhor do que o nosso treininho. Aí. Só de deixar as duas bases alinhadas, já fica bem mais difícil de conseguir equilibrar o movimento. Aí, pode trocar o apoio, Marquinhos. A base não está linear agora. Agora sim. Sem roubar, sem roubar. Aí o nosso corpo tem que conseguir reajustar a postura com essa base linear, apesar de estarmos apoiando no chão e com os olhos abertos. Acaba sendo uma tarefa bem difícil. Aí. Feito! Olha, brincando, passaram 40 minutos em que o tempo inteiro você esteve com o corpo em movimento. O que você tem a dizer, Marquinhos? Só parece fácil. Só parece fácil. Os exercícios são bem desafiadores. Não faço não. Mas eu gostei. São exercícios bem, assim, não são comuns, né, à nossa realidade, né? Exercícios que mas fazem muito bem para todos os esportes que a gente foi praticar, né? E até mesmo a gente não praticar esporte, né? Para a vida, né? Aham. Mobilidade, equilíbrio, bem como as outras capacidades físicas, como força, velocidade, resistência, agilidade, né? É muito Aham. importante que a gente tenha uma saúde melhor, né? E que a gente tenha rendimento melhor nos nossos esportes. Muito bom. Com certeza. E o que acontece muito, que a gente estava discutindo um pouco antes, né? É as pessoas terem um desequilíbrio entre lados, né? Então, apesar de terem uma boa Exatamente. mobilidade de um lado, não tem do outro, e aí começa a compensar, né? Isso ficou evidente naquele exercício que a gente tinha que colocar o pé de um lado do outro, né? Com o pé, com um lado, foi bem desafiador. Mas do outro, foi muito desafiador, né? Né? Exato. Não tem um lado fácil, né? Tem um que é um lado que é desafiador e outro que é bem desafiador. Então, Exatamente. você vê aí. Mas é isso mesmo, né? A ideia é desafiar a galera, é oferecer aí oportunidades de treinamento, oportunidades de exercícios físicos, né? Para eles não fazem no dia a dia para poder melhorar o rendimento deles. Exato. Foi um pouco também do que a Camila disse ontem na live, né? A gente acaba treinando muitas capacidades nesse período que a gente não treinava antes. Então pode ser que a gente volte na nossa melhor forma física. Apesar de não estar com o mesmo condicionamento cardiovascular, corporalmente falando, a gente está com tudo bem treinado. Exatamente, né? Porque a gente tem uma adaptação específica da modalidade, né? Então, o Aham, corredor, ele especificamente, ele melhora correndo, né? O nadador, nadando, o ciclista, pedalando. Só que também existe um ganho de condicionamento físico geral, né? Que apoia esse ganho de condicionamento físico específico, né? exatamente. Aham, O corredor, para ele correr bem, não basta ele apenas correr, né? Você fazer alguns exercícios acessórios que vão suportá-lo, né, na atividade, para que ele consiga correr mais rápido, consiga correr mais tempo e consiga correr
livre de lesões, que é o que todo Aham. mundo quer, né? Correr mais rápido, Exatamente. mais tempo, livre de lesões. E sem lesões. E Perfeito. parte disso vem justamente desse ganho de condicionamento físico generalizado, né? Que é força, Perfeitamente. resistência, essas coisas todas, agilidade. Então, por exemplo, você está correndo, né? Se você não tiver agilidade suficiente para você desviar de um buraco, por exemplo, você pisa no buraco, né? Então, é importante tudo isso, né? Com Isso certeza. é Beleza. beleza, Pessoal, queria agradecer imensamente aí quem nos acompanhou do começo ao fim. Sei que é pré-feriado. Fico muito contente de ver vocês compartilhando aí esse momento com a gente. Aproveitando para falar que sábado, às 9 horas da manhã, tem treino, tá? Tem treino com o Rodrigo Dibi e o Camilo. Não percam, às 9 horas da manhã. Vai ser bem bacana. Vai ser um treino especial, diferente do que tem na planilha de vocês. E sábado, à tarde, às 7h30, vai ter uma entrevista com o Mário e o Marilson, certo? Não percam que também vai ser animal, tá certo? E para finalizar, a gente enviou... Oi? É O aquele quê? cara lá que ganhou em Nova York? É, só Aquele 2 carinha, vezes. né? Aquele carinha. Ah, tá bom. Exato, não percam, não percam. E para finalizar, a gente enviou uma pesquisa para vocês por e-mail. Respondam que isso é importante para vocês, tá? Gente, brigadão, Marquinhos. Falem bem da gente, tô brincando. O quê? Falem bem da gente. Tô brincando. Um prazer estar aí com você de novo, com todos vocês. Nos vemos em breve, galera. Grande beijo.